Oi, minha gente, que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Quero começar esse vídeo que nós vamos falar sobre o sal da terra e a luz do mundo, do meu jeito de falar. Mas eu quero começar agora agradecendo a cada um dos 118 inscritos neste canal ISCR, que é da Igreja Reviver, da comunidade que eu faço parte, tá? E em seis dias nós temos 118 pessoas participando desses momentos que a gente vai compartilhar aqui. E vamos ajudar. O lema da Reviver é: Senhor, me ajude a salvar mais um. Então, eu quero convocar vocês para chamar mais um, para alcançar mais um, para a gente levar um evangelho prático, para a gente levar um evangelho sem esse fardo que se colocam por aí. Jesus, ele disse: aprendei de mim que eu sou manso e sou humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E o meu fardo, que é leve, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Infelizmente, estão botando um fardo tão pesado nas pessoas que basicamente impossibilita a pessoa de ir para o céu, de entrar na porta, de ser um salvo. Então, me ajuda a levar a palavra do Senhor, o evangelho genuíno de Jesus, de uma forma acessível, que a gente traga pessoas e não que a gente proíba as pessoas de chegarem, né? Eu quero conversar hoje sobre o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, tu lê lá, tá bem? Tá lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o 16. Porque também eu não sou obrigada a ler a Bíblia para você, né? Você tem que ler. Leia. Pegue lá, vá lá buscar. Pegue a Bíblia. Não tenha pena de risca a sua Bíblia, assim, entendeu? Marca aquelas partes importantes, faça comentário. É assim que a gente estuda a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você não consegue entender, mas deixa eu dar um conselho, faz assim, ó. Tu lê ela todinha, sem se preocupar em entender, porque do que você tiver de entender, o Senhor vai te dar condições. Aí tu lê ela toda. Quando tu terminar de ler ela toda, aí você vai sentir: e agora? Aí o Espírito de Deus diz assim, ó, volta, começa tudo de novo. Aí cada vez que tu lê, tu vai entender coisas mais preciosas. O Senhor vai revelar coisas mais profundas e você vai ver que as coisas são bem melhores. Então, tu pega a tua Bíblia e tu vai ler lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o 16, que nós vamos falar agora nós vamos conversar um pouquinho, pode ser? Vamos conversar um pouquinho? São 118 pessoas que se inscreveram. Eu imagino que essas 118 vão assistir. E essas 118 vão mandar para alguém. Então a gente vai fazer um grande número de pessoas, um batalhão, um exército Reviver, e conversar sobre coisas práticas. Hoje, sal da terra e luz do mundo, do meu jeitinho de falar. Jesus, ele disse isso para os discípulos, para demonstrar para eles duas coisas muito importantes para a nossa vida. A luz, porque sem a claridade, como é que a gente enxerga? E o sal. O sal, ele dá sabor, né? O sal, ele dá o sabor, a luz dá a claridade, o conforto para os olhos, para a gente saber andar, para a gente saber por onde está caminhando. A luz e o sal são duas coisas agradáveis, se elas forem bem dosadas, né? Porque se você estiver num lugar que tem a luz demais, você pode cegar. Você fica sem enxergar. Então tem que ser dosado.
O sal, se botar sal demais, você não pode comer. Por quê? Porque é intragável. O sal demais, ele faz mal. Ele não dá, né? Tem que ser dosado. Então, como eu já tenho o hábito de estar contando historinha, então nós vamos contar uma historinha verdadeira, historinha com H. No ano de 2006, essa missionária aqui, na época nós estávamos numa cidade e trabalhava na obra do Senhor, como sempre trabalhamos na obra do Senhor, mas aí ocorreram situações tão graves na minha vida que desencadeou uma depressão. Então eu larguei tudo nessa cidade, catei meus filhos, coloquei embaixo das asas e voltei para junto da minha mãe, para a família em uma outra cidade, tudo daqui do estado de Alagoas. E como a situação era tão difícil, e eu trabalhava, eu era muito atuante na obra, como sempre fui, e aí eu entrei numa depressão muito grande, inclusive tomei medicamentos. O que acontece? Deus sempre deu entendimento, porque quando a gente busca Deus, Ele não nos abandona. E, amados, nós precisamos passar por muitas coisas para a gente poder entender o que é que outra pessoa está passando. Então, hoje, quando alguém chega até mim e diz algumas coisas que está sentindo, e eu vejo que aquela pessoa está com sintomas de depressão, seja ela simples ou profunda, não sou uma profissional nesse sentido, mas eu sou uma pessoa que vivi, né? Então eu disse, já que eu estou nessa situação, não consigo fazer nada, então pedi para o meu pastor uma carta e disse para ele para tirar o meu nome de missionária, colocar só membro. Porque diante do que eu estava vivendo, eu não queria chegar em lugar nenhum e alguém exigir nada de mim, dizer assim, temos uma missionária. Eu só queria ser membro da igreja e continuar trabalhando para Jesus do jeito que eu pudesse. E como Deus sempre dá inteligência para o ser humano, que serve a Ele e que o ama, eu coloquei dentro do meu coração no ano de 2006. E eu disse, eu vou tirar esse ano, vou fazer dele um ano sabático. Durante esse ano eu não vou fazer nada. Olha, Senhor, é como se eu estivesse tirando férias, porque eu não consigo. E eu confesso para vocês que quando eu começo a lembrar disso, ainda me emociona. Porque não foi realmente fácil. Não foi. Não foi porque, às vezes, quando você está com depressão, às vezes as pessoas, mesmo cheias de amor, mas elas não sabem lidar com isso. Então, acha que a gente tem condições de reagir, acha que a pessoa não está percebendo as coisas. Só que a pessoa percebe tudo, só não consegue acompanhar, porque as coisas ficam mais lentas para quem está com depressão. Então a pessoa entende, mas não consegue acompanhar o ritmo das outras pessoas. Aí eu quero aconselhar você, quando tiver alguém que esteja diferente e tal, não exija demais, não haja de forma a menosprezar aquela situação da pessoa, porque não é brincadeira. Mas tudo bem, não vou falar sobre isso agora. Um outro momento eu quero falar mais aprofundadamente de quem tem depressão, o que é que sente e o que deve fazer. Se servir o meu exemplo, vai ser uma bênção. Hoje eu quero falar de sal e luz. Então eu resolvi tirar um ano sabático e o meu pastor, muito amoroso, me deu a carta e mudou o meu cartão, mesmo choroso, mesmo... Filha, por que você está fazendo isso? Eu preciso fazer isso, pastor, eu preciso. E ele me compreendeu. Eu falei, eu nunca vou deixar de ser missionária. Mas agora eu não quero que me exijam isso, porque não dá para mim. Eu quero descansar um pouco, porque eu estou doente. Eu precisava de cuidados. E aí eu me mudei, fui para uma outra cidade e passei um ano, foi um ano sabático. Nesse ano eu fui poucas vezes para a igreja, porque realmente eu estava doente,
A depressão, ela isola a pessoa, a depressão, ela faz você se sentir num um poço muito fundo, sem a menor chance de sair. E foi um ano muito doloroso, mas em todo o tempo eu dizia: Senhor, ainda que eu morra, mas eu não deixo o Senhor. Eu não vou para a igreja esse tempo, porque o Senhor sabe que eu não estou podendo ir, mas eu sou a tua igreja, eu sou a tua noiva. Enfim, eu passei um ano tomando medicamentos, cuidando de mim, a minha família cuidando de mim. E quando foi no ano de 2007, eu falei: vou terminar os meus estudos. E aí, quando eu retomei os estudos, na minha sala de aula, eu me lembro, eu ainda estava com depressão, ainda estava muito deprimida. Mas existe uma coisa dentro de mim, do aprender, do saber, que me inquieta sempre para aprender mais. E isso me ajuda muito. Ler, gente, leia para tua mente ficar mais forte, que a mente fica forte, entendeu? Então, como eu gostava muito de ler, ainda gosto, e então aí eu voltei a estudar, e mesmo doente, as pessoas não percebiam que eu estava doente. Mesmo com depressão, sendo medicada, as pessoas não percebiam. E então, na minha sala de aula, haviam outras pessoas que também eram evangélicas, e nós pertencíamos à mesma congregação e estávamos, e era uma denominação conceituada, enfim. Só que eu, irmãos, eu sou o seguinte, eu sou de Jesus, e eu tenho, Deus me deu assim uma capacidade de ver as pessoas de uma forma diferente e amá-las do jeitinho que elas são, mas tentar mudá-las através do conhecimento da verdade. E aí o que é que acontece? Logo, 3 jovens senhoras, assim na minha faixa etária na época, se apegaram a mim, e nenhuma delas era evangélica. E os evangélicos da sala, eles acharam assim que era o natural o grupo de evangélico ficar junto e quem não fosse evangélico ficar longe, né? E eu entendo o cuidado, entendo o ponto de vista de cada um, mas eu sou assim. Então, aquelas 3 moças, jovens senhoras, ficaram amigas, e elas não tinham, 2 delas, todas, não tinham assim uma conduta de evangélico. Elas viviam do jeito que elas viviam no mundo, né? Como a gente fala, todos vivemos no mundo. Mas os irmãos entendam a minha linguagem. Então, o que aconteceu? A gente fazia os trabalhos juntos, e aí foi crescendo um amor tão grande entre mim e elas 3, e nós ficamos muito juntas, de forma que a gente parecia até adolescente. Quando elas moravam do outro lado da cidade, elas vinham mais cedo para me encontrar quando eu vinha do meu lado da cidade, para a gente voltar junto para o colégio, ficar no meio da cidade. E assim nós passamos juntas 3 anos. Mas no segundo ano que nós estávamos juntos, fazendo o curso, estudando, durante todo esse tempo, enquanto as pessoas achavam que a gente estava ali dando muita gargalhada e rindo, e se distraindo e conversando coisas alegres, algumas pessoas achavam que eu estava me perdendo junto com elas. Acontece que a gente estava gargalhada, porque esse é o meu jeito de falar o evangelho. E em todo o tempo elas basicamente nem falavam, porque era eu quem falava. Elas me faziam perguntas sobre o evangelho, elas tinham uma sede tão grande. Até hoje estão firmadas no evangelho, glória a Deus por isso. Então, a gente ria. E aí o que era que eu fazia? Todas as vezes, eu me lembro que nas quarta-feiras na igreja tinha um ensaio do coral. E se tem uma coisa bonita que eu acho na igreja é o coral. Um coral só de vozes. Então elas 3, eu nunca chamei, vem aceitar Jesus, bora, porque não sei o que você tem que ser. Não, eu só mostrei Jesus através de mim e através do que eu falava, né? Da Bíblia, da linguagem acessível. Bom, passamos o primeiro ano juntas e tal, e aí nas quartas-feiras eu me lembro que a gente largava mais cedo.
E quando a gente largava mais cedo, era o ensaio do coral. E a gente vinha junto, lembra que elas moram num lado da cidade e eu morava no outro. Mas elas vinham me buscar para levar para o colégio, de tanto amor que a gente criou. E elas tinham cuidado comigo, ainda tem. E até hoje, glória a Deus por isso. E elas vinham me buscar do outro lado da cidade. E quando largavam, ao invés de elas irem para a casinha delas, elas iam antes para o meu lado da cidade, me trazer em casa, bem pertinho. E depois elas iam para casa. Então, quando vínhamos, a gente passava na frente da igreja. E toda quarta-feira tinha um ensaio do coral. E aí eu dizia, vocês agora vão parar comigo aqui e vamos escutar. Aí, do outro lado da rua. Nunca chamei elas para dentro da igreja, não, do outro lado da rua. E aí nós parávamos e ouvia o ensaio do coral. E eu chorava, porque é muito lindo. E elas diziam, nossa, que coisa linda. Helena, eu nunca tinha visto isso. Meu Deus, parece que é uma coisa do outro mundo. Eu dizia, isso é o reino. É o reino de Deus e vocês são bem-vindas no reino. Mas Helena, mas eu faço assim, eu sou assim. Eu disse, mas não tem problema, o Senhor, Ele te ama do jeito que você é. E assim nós passamos o segundo ano, lá a metade do segundo ano, juntas. E aí elas já começaram a dizer, Helena, qual é o dia que tem culto que eu quero ir, mas eu só vou se você for. E eu falei, eu vou junto com vocês, vamos? E a gente começou indo para a igreja. Nesse ano de 2007 eu já tinha voltado a frequentar a igreja, já estava atuando, porque o meu ano sabático foi 2006. Então, elas começaram a ir uma vez ou outra e choravam, porque eu choro, né? Então acho que elas choravam porque eu choro. Eu me emociono com o meu Senhor, com o amor dele, com a graça dele, né? Com a misericórdia dele. Eu amo o Senhor. Então, amados, olha, eu tenho um cachorro aqui, viu? Então, latido é isso aí. Eu estou em casa e eles... Aí, quando foi no determinado dia, duas pessoas crentes me esperaram para ir comigo, que moravam também do lado da cidade que eu morava. E eu entendo o cuidado dos irmãos. Eles estavam com cuidado em mim, porque ele viu muito amiga daquelas mulheres não crentes. E muito apegada. E eles não sabiam o que era que a gente fazia, o que era que a gente conversava. Eu estava evangelizando elas, da minha maneira. Aí eles me esperaram e foram junto comigo. E disse, irmã, a gente esperou a senhora porque a gente está muito preocupado, porque estamos percebendo que a senhora está muito apegada, com amizade muito grande com essas mulheres. Essas mulheres não são, assim, crentes, irmã e tal. Eu olhei para eles, assim, me deu uma tristeza tão grande, porque eu sou missionária, sabe? Missionário vai lá buscar as vidas e traz para cá, para a igreja. E aí eu entendo também o cuidado deles, eles tinham cuidado na minha alma, né? E estavam preocupados, porque não me conheciam, não sabiam que eu tenho esse trabalho. Mas sabiam que eu era crente, então eles tiveram cuidado, eu entendo. Mas nós precisamos, preste atenção, que eu estou falando de sal e luz e sal do meu ponto de vista, do jeito que eu entendo, do jeito que eu falo. Então, nós devemos observar tudo e entender as coisas, procurar entender e não viver num casulo, entendeu? Vamos lá. Então, eles me começaram com cuidado, irmã, a gente está preocupado com a senhora porque a gente tem visto suas amizades e pai deu aquele conselhão todo. Aí a senhora devia se afastar, irmã, porque essas pessoas não são de boa conduta. Aquilo doeu dentro do meu coração, eu digo, era para eles também estar me ajudando a evangelizar, todos nós era para estar evangelizando. Aí eu lembro bem que nós íamos numa estrada reta, e todos os postes tinham luz acesa, todas. Então, a distância entre um poste e outro ficava assim tão visível, sabe assim, o alinhamento das luzes. Aí eu perguntei para o irmão, eu disse, irmão, eu entendo a sua preocupação e agradeço. Mas o senhor já leu Mateus 5, 13 até o 16? Irmão, não estou bem lembrada não. Eu disse, mas eu estou. Aleluia. Eu disse, irmão, se pegar esses postes todinhos aqui, e aí tinha uma quadra próximo, eu disse, e a gente botar todos eles naquela quadra, e essas lâmpadas acesas, tudinho,
dentro da quadra. Não vai ficar bom, não é melhor porque fica uma luz mais forte. Ele riu de mim e disse, que ideia, irmã Helena. Se botar luz tudo junto, o resto fica escuro. Eu disse exatamente. Esses postes somos nós, iluminando o mundo. Nós não podemos estar acumulados dentro da igreja, vestido de crente, falando que nem crente, andando que nem crente, cabelo de crente, tudo crente. E não iluminar o mundo. Nós somos luz do mundo, irmão. O senhor viu que eu já levei elas para a igreja e o senhor sabe o que é que a gente conversa junto? E ele disse, irmã, me perdoe, eu não sabia. Aí tá bom. E eu falei para outra jovem senhora que estava do lado também, crente, e disse para ela, irmã, quando minha filha compra 1 quilo de carne, a senhora tempera ele com 1 quilo de sal também, não é? 1 quilo de carne, 1 quilo de sal, porque essa é a proporção, não é? Ela, como assim, irmã? Não. Aí foi me ensinar a fazer bife. Ela disse, não, irmã, eu corto a minha carne, eu limpo a minha carne, aí foi me ensinar a fazer bife. Eu corto os bifes e aí eu boto um pouquinho de sal, irmã, só para temperar. Você e eu, irmã, somos esse sal. Se botar sal demais, estraga. Se o sal ficar todo junto num lugar, vai salgar, vai estragar. Irmã, nós temos que ter sabor, nós temos que dar sabor. E é isso que eu estou fazendo na vida dessas 3 mulheres. Eu estou dando sabor na vida delas. Elas agora ouvem a Bíblia comigo, estão lendo a Bíblia comigo, choram comigo e riem comigo. Porque para mim, cara feia não é santidade, não. Cara feia para mim é fome. Tem muita gente que acha que a santidade anda todo... Não. Uma coisa é você andar sério, que você também não vai andar para todo mundo, né? Que nem um debilóide. Não. Mas nós não devemos andar como se a gente tivesse o rei na barriga. Nós devemos temperar o mundo com sal. Você tem a responsabilidade de ser sal do mundo, entendeu? Você tem a responsabilidade de tornar o reino acessível às pessoas. O Senhor chamou você para isso. O Senhor chamou você para você temperar o mundo. Uma outra passagem, Paulo diz assim, que agora eu não me recordo, ele diz assim, a vossa palavra seja temperada com sal, seja temperada, seja uma palavra agradável, não uma palavra que intimide. Eu conversei com alguém há pouco e a pessoa não é evangélica e se inscreveu no canal. Que Deus abençoe você. Eu quero dizer para você que o evangelho é para nós, é para todos. Jesus não morreu só para alguns, ele morreu para todos. E quem dera que todas as pessoas entendessem isso, todos nós crentes entendêssemos isso e fizesse a diferença. Mas há uma santidade exacerbada, um tempero grande demais, bom demais, uma luz grande demais, que chega a encandear os que estão em trevas. Nós não devemos encandear, nós devemos iluminar. Como diz a palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Seja você lâmpada também, seja você um representante da palavra de Deus, que ilumine o caminho das pessoas, que facilite. Seja você um facilitador do reino, abrindo as portas para as pessoas entenderem que Jesus não é um tirano, que Jesus não é um ditador, que nós não vamos para o céu porque a gente é santinho, porque a gente ora muito. A gente vai ser arrebatado. Não é porque a gente faz nada, ou faz muito ou pouco. Nós vamos ser arrebatados por crer em Jesus Cristo. Foi Ele. O mérito é dele. Foi Ele quem fez todas as coisas. Nós somos apenas eco daquilo que Jesus fez. Ele é o merecedor de toda a glória, de toda a honra. Então, a pessoa disse para mim assim,
É difícil porque os parentes da gente nos condenam, os que são crentes, mandam a gente logo para o inferno, diz que se a gente assim ou assado não vai para o céu, vai para o inferno. Pois, irmão, quem somos nós para julgar ninguém? Nós só temos que temperar o mundo. Bora temperar o mundo, bora fazer direito. Vamos fazer como Jesus. Jesus era uma pessoa agradabilíssima. E olha que ele falava na cara. Jesus não era nesse negócio de nhenhenhen, não. Jesus era todo certinho. Lembra daquela passagem que ele falou assim? Ele multiplicou o peixe e o pão. Aí ele atravessou um lago, um rio, atravessou uma água e foi para o outro lado. E a multidão ficou desesperada, onde é que ele está e tal, e descobriu, ele está não sei aonde, vamos para lá. Quando Jesus menos espera, chega a galera toda e aquela multidão, para lá. Jesus olhou assim e disse, o que é que vocês estão fazendo aqui? Eu fico imaginando o Senhor. O que é que vocês estão fazendo aqui? Senhor, nós viemos, soubemos que o Senhor estava aqui, esse povo todinho veio para cá atrás de mim. Vocês não vieram atrás de mim por causa da palavra, não. Vocês vieram atrás de mim porque eu multipliquei o pão e o peixe. Jesus disse desse jeitinho. Aí hoje em dia, quando a gente vai falar com alguém e a gente fala assim a forma, digamos de uma forma mais clara, a pessoa fica logo magoado. Não pode ser assim, tem que ser amoroso, tem que não sei. Irmão, amor diz mais não do que sim. Eu digo isso direto ao meu povo. Eu digo, o amor, ele diz mais não do que sim. O não é muito saudável. Não dá. Não, isso aqui não vai ser feito, não. Isso daqui não sei o quê. Porque a pessoa se acostuma com o não, entendeu? E aí ele vai mudando de vida. Quem é acostumado só com o sim, quando ele recebe um não, aí deprime. Aí sai da igreja, vai para outra. E fica naquela, né, entendeu? Então nós somos aquele temperinho gostosinho no ponto. A gente diz o que tem de dizer, da forma que tem que dizer, mas que seja claro. E com muito amor espalhado, a gente tempera tudinho. 2 coisas agradáveis, luz e sal. Ilumina e tempera. Como é que está você? Me diz. Anda julgando as pessoas? Você se acha porque você agora é crente, você aceitou Jesus, você tem o direito de julgar os outros? Faz isso não. Não faz não. Procura conhecer a palavra do Senhor. Procura ser sal e luz. Aí a Bíblia diz, veja bem, Jesus disse lá em Mateus 5, 13 ao 16, leia, porque que nem eu disse no começo, não sou obrigada não, leia para você. Leia. E quem não sabe ler, eu peço perdão, tá bom? Peço perdão. Mas escute. Olha, tem gente maravilhosa que tem agora na internet que lê a Bíblia para você. Eu mesma amo, boto aqui às vezes e ouço a palavra do Senhor, uma pessoa lendo para mim, isso é maravilhoso. Então bota para ler, para alguém ler. E você guardar no seu coração, que é aqui, ó. Guarda. Guarda em todo o teu ser, né? Então Jesus disse, se o sal se torna insosso, para que ele vai servir? Ele só serve para ser jogado e pisado pelos homens. Então pessoas que não têm um tempero bom, só serve para escândalo, irmão. O povo fala mal da gente por causa dessas pessoas que não têm sabor. O povo fala mal do evangelho, por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que está acumulado junto com os outros ali, a luz, todos luzes. A luz tem que espalhar-se, alcançar outras vidas, alcançar outros locais, tem que ser bem iluminado, tem que ter luz espalhada por tudo quanto é parte. Sabia que você é luz? Sabia que você pode brilhar e fazer a diferença na vida de alguém hoje? Haja, não precisa falar. Atitudes valem mais do que palavras. Eu convivi com uma pessoa que me dizia que me amava todos os dias. De manhã me amava, de noite me amava, toda hora me amava, toda hora dizia que me amava.
a demonstração não vinha, só palavras. Até que um dia descobriu que não me amava coisa nenhuma. Então, quando uma pessoa diz demais que ama o outro sem demonstrar, é gostoso ouvir alguém dizer que te ama, viu? Então diga às pessoas eu te amo, diga, mas demonstre também, entendeu? Então, atitudes valem mais do que palavras. Então, a pessoa que me amava tanto a ponto de perder a vida por mim, só com palavras, na primeira oportunidade descobriu que não amava coisa nenhuma. Estava repetindo só para si mesmo, né? Então, nós, os evangélicos, que nos denominamos evangélicos, os crentes, vamos falar menos e fazer mais? Vamos demonstrar mais. Bora viver o evangelho. O evangelho não é uma coisa para ser falada, é para ser vivida, entendeu? Eu espero ter alcançado o seu coração com esse breve vídeo, com essa breve mensagem. Seja sal e seja luz, sal e luz, e alcance outras pessoas. Tá bem? Se você acha que é relevante ouvir dessa minha maneira de falar, e a gente ficando junto, eu vou contar outras historinhas, outras coisinhas assim, porque eu tô ficando velhinha, então velhinha gosta de contar historinha. Mas é história de vida. Então tá, se você vê que alguém tá triste, não exija demais. Se você ama alguém, demonstre, tá bem? Demonstre. Falar é bom, demonstrar é melhor, tá? E se você vive em escuridão, vem pra luz. Sai da escuridão e vem pra luz. Eu sempre digo, você não precisa ficar só. Eu tô aqui. Nós estamos aqui. A Reviver está aqui. E você pode se juntar a nós, ok? Ontem, no vídeo de ontem, eu falei que quando a gente ama, a gente deixa ir. Quando eu falei do tempo, né, também. Então, se algo está te prendendo, pensa. Na próxima vez que eu vier aqui conversar com vocês, eu quero falar sobre o seu depósito de emoção. Como é que está o teu emocional? Quer conversar sobre isso? Como é que anda o teu emocional? Como é que anda o teu depósito de emoções? A gente vai conversar sobre isso. E se você quiser, eu dou uma diquinha de como você soltar, deixar ir e simplesmente ser feliz, ok? Deus abençoe você, espero lhe ajudar, espero contar com você. O lema da Reviver é: Senhor, me ajude a salvar mais um.